Fala pessoal, eu sou Falque E eu sou a Lucácia. e tá começando o Diplomatas de Sofá, o podcast onde a gente conversa sobre o que tá rolando na diplomacia brasileira e nas relações internacionais, mas com o nosso jeito descolado em carioquês. É porque não é segredo pra ninguém que estamos falando do Rio de Janeiro, o lugar em que fez a Lady Gaga ir pro Guinness Book. E essa semana o amor está no ar. E não é só por causa do Dia dos Namorados. Lula e Macron andaram tão grudados que o G7 quase virou encontro de casais. Juro, a química tá tão forte que só falta o Macron mudar o status do Brasil para relacionamento sério com benefícios econômicos. Mas será que no meio de tanto flerte diplomático vai rolar assinatura mesmo ou é só um crush geopolítico? Então vem com a gente que tá começando o quadro Assina ou Não Assina. No nosso quadro Assina ou Não Assina de hoje, a gente vai direto para Paris. E não para comer croissant como a gente gostaria, mas para falar da visita do presidente Lula à França e os muitos acordos que saíram de lá. E olha, a coisa foi chique, tá? A Torre Eiffel ficou verde e amarela, chamando a atenção do mundo todo. Paris parou, cara. Parecia até que era jogo da seleção brasileira, mas em diplomacia de alto nível. França e Brasil vivem uma fase de lua de mel com direito a selfies, sorrisos e milhões de parcerias. Lula não foi a Paris só para tirar foto, tá? Mas voltou com a mala cheia de acordos assinados com Macron, que cobre de meio ambiente à tecnologia. É isso aí, o Brasil praticamente fez uma feirinha de cooperação em Paris. Mas vamos aos destaques. Na área ambiental, a França prometeu reforçar o apoio ao Fundo Amazônia com investimentos focados em um combate ao desmatamento e apoio às comunidades indígenas. Também teve acordo de transição energética, com os franceses investindo em projetos de energia solar, eólica e hidrogênio verde aqui no Brasil. Na educação, foi fechado um pacote de intercâmbio entre as universidades brasileiras e francesas, além de mais bolsa de estudo para o pessoal que quer estudar em Paris e não só ficar tirando foto na Torre Eiffel. E para quem curte tecnologia como eu, teve parceria em inovação e inteligência artificial, com projetos conjuntos em biotecnologia e sustentabilidade digital. Já na área da saúde, os dois países vão cooperar em vacinas, pesquisas médicas e vigilância sanitária. E até na defesa teve assinatura, tá? Brasil e França reforçaram acordos militares, principalmente no setor naval, com transferência de tecnologia e treinamentos conjuntos. E para fechar com charme, teve parceria cultural. Projetos para promover a cultura afro-brasileira e indígenas em museus culturais franceses. É soft power com sotaque, tá? E aí, Brasil? Com tantos investimentos, luz na Torre Eiffel e Macron quase falando companheiro, a pergunta que não cala é: assina ou não assina? Assina, carimba e manda em francês mesmo, tá? Porque com essa lista de acordos, o Lula saiu de lá quase em lua de mel diplomática. Só faltou trocar aliança com Torre Eiffel ao fundo. E se a Torre Eiffel brilhar de novo com as cores do Brasil, você já sabe, não é seleção, é o Brasil assinando mais uma parceria lá fora. Depois disso, se depender da química, esse acordo já tá praticamente casado no civil e no cartório internacional. Mas, pra sacar como esse flerte se traduz em política internacional, bora pro nosso Traduz aí, diplomata. Tem sempre aquela palavra complicada que a gente lê 15 vezes e não entende. Mas calma, respira, sofazudos. Os diplomatas de sofá estão aqui mais uma vez para te ajudar. No Traduz aí, diplomata, a gente pega esses termos de gente engravatada que adora complicar e transforma em coisas que cabem no feed, no zap e até no Twitter com limite de caractere. Hoje, no Traduz aí, diplomata, a palavra da vez é multilateralismo. E não é trava-língua. Imagina que o mundo é um grande grupo de WhatsApp com vários países. O multilateralismo é quando as decisões são tomadas em conjunto. Todo mundo opina, dá pitaco e ninguém fica no vácuo, ou pelo menos tenta. É tipo quando você e seus amigos tentam decidir onde vão jantar. Cada um tem uma ideia, mas o rolê só funciona quando todo mundo entra num acordo. Às vezes demora, às vezes rola treta, mas no fim, o plano coletivo vale muito mais do que o solo. Ou seja, diferente daquele país que quer resolver tudo sozinho no privado, o antissocial, o multilateralismo acredita que quanto mais gente participando, mais chances a gente tem de resolver os BOs globais, tipo clima, guerra e até pandemia. Diplomacia raiz, mas com pensamento de grupo. Então conta aqui pra gente nos comentários que tipo de diplomata de rolê você é. Aquele mais multilateral, o que faz dupla de dois, o bilateral, ou o unilateral, o lobo solitário? Sinceramente, sou do multilateralismo.
mas unilateral no after. Se não decidir rápido, eu já tô em outro rolê com outro bloco regional. Direta e reta, gostei. Mas chega de papo de diplomacia em grupo por agora. Bora virar a chave e falar do time que tá movimentando o tabuleiro no mundo. É hora do nosso momento BRICS and Chill. Hoje, os holofotes dentro do BRICS estão voltados para o Brasil. Brasília e Rio de Janeiro estão recebendo encontros de alto nível. O Brasil está brilhando como protagonista nas negociações internacionais. Mas antes de tudo, se você está ouvindo e nunca entendeu direito o que é o BRICS, calma, que a gente contextualiza rapidinho para você. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São as grandes economias emergentes que buscam mais espaço nas relações internacionais, como em comércio, finanças e mudanças climáticas. Desde 2024, o BRICS deu uma turbinada. Chegaram o Egito, Etiópia, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e olha, a Indonésia está ali na porta, quase entrando. O bloco está crescendo e se firmando com uma voz forte no sul global. Como presidente do grupo em 2025, o Brasil está sediando uma série de reuniões ministeriais e a agenda está cheia. Neste mês de junho, os encontros estão acontecendo lá em Brasília, com foco em inovação e tecnologia, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável e transição energética, mas o ponto alto ainda está por vir. Nos dias 6 e 7 de julho, acontece no Rio de Janeiro a cúpula de chefe de Estado do BRICS, onde os presidentes dos países membros sentam junto à mesa para definir prioridades estratégicas. E como país anfitrião, o Brasil está puxando temas de impacto global, como energia limpa, a proteção da Amazônia, inteligência artificial e, claro, a economia azul. Além disso, empresas como a Petrobras, Eletrobras, Embrapa e a Apex Brasil estão participando ativamente dos fóruns empresariais, conectando o setor produtivo brasileiro com os investidores do BRICS. E falando nisso, um dos grandes destaques desta edição do BRICS é justamente a Blue Economy, ou economia azul. Esse conceito, que parece nome de companhia aérea, foca no uso sustentável dos recursos dos oceanos, ou seja, energia renováveis offshore, pesca sustentável, biotecnologia marinha, transporte marítimo limpo e muito mais. E o Brasil, com a sua imensa costa atlântica e a biodiversidade marinha, tem um enorme potencial para liderar projetos internacionais nesta área. A pauta está forte nas discussões da cúpula. E uma dúvida que está no ar: será que o presidente Vladimir Putin vem ao Brasil? Olha, é improvável, já que o Putin tem um mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, ou conhecido TPI. E o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Isso significa que, tecnicamente, o Brasil teria que prendê-lo se ele desembarcasse aqui. Por isso, o mais provável é que Putin participe de forma remota ou envie o seu chanceler, Sergei Lavrov, como já fez em outros eventos. BRICS 2025 não é só diplomacia, hein? É o Brasil fazendo collab internacional e servindo protagonismo sem dó. Mas depois de passar pelo jogo dos gigantes do BRICS, agora a gente vai dar uma olhadinha de perto numa relação que às vezes passa despercebido, mas que pode surpreender. Se liga porque tá começando a nossa escala do dia. Hoje nós vamos falar dos nossos primos distantes. Muita cultura e natureza linda, a Tailândia está há mais de 60 anos trocando ideia no palco diplomático. Sim, desde 1961 essa amizade oficial já tá rolando. O lance é que essa relação não é só papo bonito. Tem benefícios reais para ambos os lados. Abre caminho para produtos brasileiros ganharem espaço no mercado asiático, tipo carne bovina, soja, café e até cosmético natural. Já a gente aqui se dá bem com produtos tailandeses, como arroz, peixe, borracha e até peças de tecnologia. Fora o turismo, né? A Tailândia recebe muito bem os brasileiros e cá entre nós tem muita coisa que lembra a nossa vibe, tipo praia, comida boa e o povo nem se fala. A Tailândia é tipo aquele player asiático cheio de tradição, cultura forte e uma economia que não para de crescer. Já o Brasil traz a vibe tropical, um mercado gigante e muita vontade de se conectar com a Ásia. Na prática, isso quer dizer cooperação em vários campos: comércio, turismo, ciência, tecnologia e principalmente agricultura. Por exemplo, os dois países estão investindo em projetos para desenvolver tecnologia sustentável. Aquilo que a gente vem falando desde o primeiro episódio. E trocar experiências da área agrícola, que é tipo uma das maiores forças de ambos. Além disso, a Tailândia é uma porta estratégica para o Brasil se aproximar de toda a região do Sudeste Asiático, que é um mercado que só cresce e tem muita influência global. E não para por aí, tá? Rolam também intercâmbios culturais e educacionais.
mais, o que ajuda a gente a entender melhor esse povo que, além de ter uma das comidas sensacionais, também manda muito bem em diplomacia. Resumo da ópera. Essa parceria tem mais de 60 anos, é aquela relação que cresce no tempo, se fortalece no interesse mútuo e ainda tem muito mais espaço para mais capítulos. Tipo aquele friendship que vai virando crush e, quem sabe, algo ainda maior. Se o Brasil e a Tailândia já estão nessa vibe de best friends com história, imagina os diplomatas que fizeram essas parcerias acontecerem. Spoiler, tem muito crush diplomático e jogo de cintura nessa história. Então prepara que agora a gente vai dar aquela moral para as verdadeiras lendas da diplomacia. Os caras que jogaram pesado e mudaram o jogo de vez. Vem aí o quadro Lendas da Diplomacia. Você já ouviu falar da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão? Não? Então vou te explicar rapidinho o que ela é. Ela é uma instituição ligada ao Itamaraty, que tem como missão espalhar o conhecimento sobre política externa e relações internacionais de um jeito mais acessível. Mas aí deve estar batendo outra dúvida. Quem foi Alexandre de Gusmão e por que ele tem uma fundação com o nome dele? Então, vamos lá que eu te explico. Alexandre de Gusmão foi tipo o primeiro grande diplomata brasileiro. Nascido em Santos no século XVIII, ele já resolvia conflito entre impérios muito antes de existir internet, celular ou qualquer outra coisa do tipo. Na época, ainda se levava a sério aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, sim, aquela da escola. Mas Gusmão chegou com uma visão mais esperta. Se a terra já está ocupada, então ela pertence a quem está lá. Com esse raciocínio, ele ajudou a negociar e garantir uma grande parte do território que hoje é o Brasil, e que ela fosse reconhecida como parte de Portugal. Ou seja, é graças a ele que o mapa do Brasil tem esse tamanho que a gente conhece hoje. Por isso tudo, o nome dele virou sinônimo de estratégia, visão e diplomacia inteligente. E nada mais justo, do que homenageá-lo dando seu nome à FUNAG, uma fundação que existe para aproximar o Brasil da diplomacia de uma forma acessível. Resumindo, Alexandre de Gusmão foi aquele diplomata que, se vivesse hoje, ia estar no grupo Diplomatas de Sofá, mandando um áudio de 3 minutos explicando por que a linha de Tordesilhas foi um surto coletivo. Nossa, demorou, mas a gente conseguiu. Agora você tá bem informado sobre o Brasil nas relações internacionais. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa, hein, Lucácia? Claro que tá faltando a melhor parte da semana. E hoje eu trouxe um poema pra vocês. No clima de Dia dos Namorados, escuta aí. Eu te amo, um pouco, muito, loucamente. Ou só o bastante pra sorrir. Deve ter tirado de algum bilhetinho que o Lula deu pro Macron, né? Ai, cara, só você pra falar isso mesmo, né? Mas é isso, minha gente. Se você chegou até aqui, parabéns. Sobreviveu a mais um episódio caótico, informativo e, modéstia à parte, irônico. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que estão aqui na descrição, pra ver os bastidores, os surtos e os extras que não foram pro ar. E pra finalizar, falta você ensinar pra gente como se diz tchau em tailandês. Fala. Vamos lá. Em tailandês tem 2 maneiras de dizer tchau. Se você se identifica no masculino, você diz sawadee-hap. E se você se identifica no feminino, sawadee-ha. Bem facinho, né? Só que não. Mas vamos lá, que tá na hora de sextar. Sorry-ha! Nesse episódio, usamos como referências documentos oficiais e notícias sérias. Sim, a gente lê coisas além de meme. Todos estão listados na descrição abaixo.